Olá pessoal, tudo bem? Sou Fabrício. Vamos lá para mais uma aula remota do conteúdo de Educação Física, conteúdo jogos para o sétimo ano no município de Brejo da Madre de Deus. Espero que todos estejam bem. E assim, esse conteúdo é um conteúdo que eu gosto muito e infelizmente a gente está fazendo teórico, mas se Deus quiser, em breve a gente vai fazer ele na prática, assim que tudo voltar ao normal, beleza? Vamos lá. Nós separamos o conteúdo dos jogos em algumas partes, como o conceito de jogos, as características gerais dos jogos, os elementos dos jogos, jogos de salão, alguns exemplos de jogos de salão, jogos de faz de conta, caneta de papel, peças, jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos e mini-jogos. Certo? Vê só, pessoal. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que o jogo ele é uma atividade lúdica. O nome do conteúdo que estuda na educação física são jogos e brincadeiras. Aí assim, quando a gente fala de jogo, é toda e qualquer atividade que tenha como característica a parte da ludicidade, da brincadeira, da diversão. Eu digo que um jogo com obrigação ele perde o sentido. Então, assim, ele tem, além dessa definição conceitual que a gente tem aqui, que diz que jogo é toda e qualquer atividade em que existe a figura do jogador como indivíduo praticante, e regras que podem ser para ambiente restrito ou livre. É, tem a característica principal, que é a diversão e a brincadeira e a ludicidade, beleza? É, os jogos, eles têm algumas características gerais. Geralmente os jogos têm poucas regras e elas são simples de serem entendidas. Sua presença é importante em vários aspectos. Entre eles, a regra define o início e o fim do jogo. É, pode envolver dois ou mais jogadores. Pode ser jogado entre si, com adversários, ou jogos cooperativos, ou com grupos de adversários. Interagindo, e como resultado de interação existe um vencedor e um perdedor. O jogo é um termo do latim jocus, que significa brincadeira e divertimento. Vamos lá. É, Apesar de ser de característica lúdica, o jogo tem regra. Se não tiver regra, vira bagunça. E a bagunça ela pode até fazer parte da brincadeira do jogo, mas ela não pode ser o ponto central, certo? Então tem algumas características que eu vou mostrar a vocês mais na frente que fazem o que é o jogo de fato, beleza? Vamos lá. Jogos são atividades estruturadas, praticadas para fins recreativos e, em alguns casos, fazem parte de instrumentos educacionais, onde são usados para passar uma mensagem aos jogadores, no caso, vencedores e perdedores. Os elementos do jogo. Elementos são tudo aquilo que forma o jogo de forma geral. Em resumo, possui um certo número de características comuns que permitem que sejam classificados como elementos de um jogo. Para ter jogo, tem que ter jogador, certo? Também tem que ter adversário. Eu vou explicar que não precisa necessariamente ser um adversário humano. Por exemplo, nos jogos eletrônicos, às vezes o adversário é uma máquina. Ou no jogo de paciência, o adversário é a própria estratégia do jogo. Interatividade, ou seja, você tem que interagir com o próprio jogo, com suas regras ou com a pessoa que vai estar nesse adversário. Fora disso aí, não é uma característica. A inércia não é uma característica do jogo, não. Ele tem esse. Por mais parado que o jogo seja, ele tem esse quê de interatividade. Deve existir regras, como eu falei. As regras podem ser flexíveis, mas tem que ter regra. Deve existir um objetivo, que é geralmente vencer. É, Deve existir condição de vitória, empate e derrota. Isso é uma forma de entretenimento. Como eu falei, deve ser uma forma divertida. Fora da diversão, aí já não é jogo. A prática pode até ter outro nome, pode ser.
o esporte, ou pode ser a ginástica, pode ser alguma coisa mais séria, pode ser até trabalho. Mas quando a gente faz por diversão, pode ser jogo. É uma característica do jogo em si. Eu fiquei, nesse primeiro conteúdo da gente trabalhar, junto com a professora Ana Flávia, a parte dos jogos. Eu vou falar para vocês uma parte que eu particularmente adoro de trabalhar, que são jogos de salão. Que dá para trabalhar desde a primeira infância até sem limite de idades. E o que são jogos de salão, na verdade? Os jogos de salão, ou de tabuleiro, ou de mesa, é, são jogos que o nome já está dizendo. Utilizam tabuleiro, mesa e peças para a representação dos jogadores. Possuem regras pré-determinadas. Os jogos de salão são caracterizados pela utilização do raciocínio lógico e de estratégias minuciosamente elaboradas, requerendo do jogador muita atenção e concentração durante o jogo. Alguns exemplos mais clássicos são o dominó, a dama, o xadrez, gamão, baralho, trilha, uno, fubica, que quem não sabe o que é fubica é uma espécie de ludo, é bem legal, e alguns quebra-cabeças, etc. A principal característica do jogo de salão, pessoal, são jogos que não precisam tipo de muito espaço para jogar. São jogos que a galera deve ter aproveitado muito agora nessa quarentena, né? Pelo fato de estar em casa. Tem jogos desses também você brincar sozinho. Tem jogos que tem alguns jogar em dupla, ou em quarteto, ou em turmas maiores. A gente vai falar um pouquinho desses jogos de salão nos próximos slides. Deixa eu botar aqui rapidinho. Dentro do jogo de salão entra, na verdade, um vídeo. São dois vídeos que eu vou mostrar a vocês falando dos jogos de salão, certo? E do conteúdo de jogos de salão, a gente vai mostrar também além dos jogos de salão, de forma geral. Onde tem os jogos de faz de conta, como por exemplo, Detetive, Jogo da Transformação, Completar a História, jogos de caneta e papel, por exemplo, Stopper, Dedonha, Jogo dos Pontinhos, Jogo da Velha, jogos de peça e tabuleiro, que é o que a gente está vendo, que são jogos de salão, e jogos eletrônicos, mini-jogos esportivos, e ainda tem outro jogo que eu esqueci de colocar aqui no slide, que são jogos populares, as brincadeiras de rua, também que fazem parte do ambiente do jogo e vão além dos jogos de salão, certo? Nesse vídeo, são dois vídeos que falam de jogos de maneira geral, mas eu peguei aqui exatamente dois vídeos bem interessantes para vocês verem um pouquinho de forma ilustrada isso que eu falei para vocês, certo? Eu vou passar logo aqui, esse vídeo no minuto 1:35 que vocês vão começar a falar do jogo de salão, certo? Em que o jogador desprende menos energia por parte da movimentação corporal, realizados em pequenos espaços, geralmente em ambientes mais fechados, como as salas, usando-se tabuleiros e pequenas peças para a representação dos jogadores, em que suas regras são pré-determinadas. Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados e industrializados. Exemplo: banco imobiliário, xadrez, dama, ludo, jogos esportivos. São aqueles que assumem características. Bom, assim, os demais jogos a gente vai ver mais na frente, certo? Vamos ver aqui esse outro vídeo também que eu separei para vocês. Ele é do minuto 2 e... Olá, pessoal! É muito bom estar aqui. Só um segundo, deixa eu voltar só aqui, ó. 2 e 5. Certo? Olá, pessoal! É muito bom estar aqui de novo. Eu sou a professora Marília Leles, ou Nina. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre essa última categoria, que são os jogos de salão. Os jogos de salão são chamados assim porque uma das suas principais características é o fato de serem realizados em salas ou salões, ou seja, são jogos que não dependem de um espaço aberto.
Alguns chamam esses jogos de tabuleiro ou jogos de mesa, porque muitos deles são executados com tabuleiros e peças que representam os jogadores. Esse tipo de jogo normalmente exige dos jogadores um grande raciocínio lógico, criação de estratégias, e agora eu vou dar alguns exemplos desses tipos de jogos para ver se você conhece algum deles. Jogos que não necessitam de tabuleiro, né, não são executados com tabuleiros, também são considerados jogos de salão por serem realizados em recintos fechados. Como eu disse no começo, não dependem de espaços abertos para serem realizados. Variedade imensa desses tipos de jogos. Imagino que vocês devam conhecer vários e também vários não foram citados aqui no vídeo. Então, pessoal, só para a gente encerrar, voltar aqui, eu deixei uma atividadezinha para ser feita em casa, que essa atividade é um jogo de dama. Acho que todo mundo tem dama em casa, assim, ou se não tem, a gente pode também confeccionar, mas acredito que muita gente tenha. E essa dinâmica da dama é uma dinâmica bem legal, que é uma dinâmica chamada perde-ganha da dama. Como assim, professor? Vamos lá. O popular jogo de dama todo mundo praticamente conhece e sabe as regras, mas existe uma dinâmica diferente de jogar que é bem interessante. O objetivo do jogo normal, tradicional, é você capturar, comer todas as peças do seu adversário. No jogo de dama perde-ganha é o contrário. Ganha o jogo quem conseguir fazer o outro capturar todas as suas peças. Nesse jogo não existe aquela questão do sopro, e sim a obrigatoriedade da captura. Façam aí essa atividade para vocês verem, é muito divertida, é uma forma diferente de você pensar. Você tem que arrumar estratégias, arrumar argumentos, arrumar formas de acabar com suas peças, de perder o jogo. No caso, quem conseguir perder o jogo primeiro é que vai ser o vencedor. Beleza, pessoal? Estou passando para vocês uma atividadezinha, um roteiro de estudo que vai estar lá na descrição desse vídeo, mas estou passando também para as turmas a atividade do IORD, certo? E a gente vai ter uma pesquisazinha também para ser feita, para a gente complementar aqui. Tudo bem? Vocês tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Até mais. Obrigado. Tchau.